Se tem um console que todo mundo ama do fundo da alma, com certeza é o clássico. Tudo errado, tudo errado. Com certeza é o clássico PlayStation 2. E pode passar o tempo que for, mas ele sempre será o preferido da galera. Se você é mais saudosista ainda igual eu, vai ter um carinho enorme com o Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, Play 1 e por aí vai, porém jamais vai deixar o Play 2 de lado. Isso porque ele possui uma biblioteca gigante de jogos e os mais variados possíveis. E hoje vamos conferir um top 15 dos melhores jogos desse grande osso. E essa lista, pessoal, foi muito difícil de elaborar e modifiquei várias vezes. E mesmo assim, ainda não ficou o ideal. E com certeza também ficou faltando alguns jogos excelentes, porque não daria para colocar tudo em apenas um vídeo. E você também, com certeza, não vai concordar 100% com ela. Porém, fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários e discordar. E como diz o tio Zangado, dá uma pausa nessas coisas de entretenimento adulto que vocês estão vendo agora, lave essa mão, pega um lanche e vem com o tio saudosista. E já esconde essa capa desse jogo da Playboy aí, antes que sua mãe te pegue e aconteça o pior. Desliga esse computador agora! Tô ligado, esses juvenis de hoje. E é lógico que você não pode esquecer de deixar o seu like, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer. E se você não lascar o dedo agora, todo jogo de Play 2 que você colocar no leitor não vai funcionar. E você vai ter que ir lá no camelô do seu Zé e comprar mais 3 cópias até ele rodar. Eu não arriscaria, hein? Eu também queria avisar vocês que eu abri uma caixa postal e vocês podem me enviar coisas, desde jogos, cartinhas, CDs. Caso você tenha algum acessório, periférico que não usa, manda pra gente que com certeza faremos bom uso, beleza? Ah, vamos nessa! E já abrindo essa lista com chave de ouro, temos um dos jogos de luta mais icônicos de todos os tempos, que é o Tekken 5, e com certeza já fez você quebrar vários controles de raiva, porque os chefes desse game, meu amigo, pelo amor de Deus, o jogo foi um dos melhores do gênero durante a era do PlayStation 2 e conseguiu fazer uso do potencial do segundo console da Sony de forma primorosa, consagrando ainda mais a série, tendo em vista que o anterior, Tekken 4, não foi muito bem recebido, mas esse aqui chegou chutando o e mostrando pra que veio, voltando às raízes no maior estilo Tekken 3 lá do PlayStation 1, que era outra obra-prima, só que da geração passada, né? Mas o 5 também marcou presença forte aqui no PS2. E eu arrisco em dizer que o PlayStation 2 foi o console com gêneros de jogos mais diferentes de todos os tempos, porque tudo que você imaginava tinha pra ele, até mesmo um jogo musical para fazer você se sentir uma lenda do rock. Estou falando de Guitar Hero 3. Apesar de dividir bastante opiniões e muita gente falar que o 2 é superior, o 3, na minha opinião, foi o auge da franquia e elevou ainda mais o que já era bom. A galera que defende o 2 diz que as músicas dele são melhores, então isso pode ser questão de gosto mesmo, mas cara, quantas vezes você já se pegou tirando aquele velho X1 com seu amigo, como a gente gostava de chamar, e sempre tinha um viciado que conseguia tocar tudo no Expert e humilhava geral, e esse com certeza não era você, e muito menos eu, porque eu só tocava no hard mesmo. Aquela bendita nota laranja no canto sempre me tirava da jogada e dava uma raiva. Mas comente aí se você tocava com primor. No bom sentido. Inclusive eu já vou aproveitar o merchan e esse gancho para te convidar a assistir o vídeo especial sobre Guitar Hero que eu fiz no canal. Na verdade tem 2 vídeos especiais, um falando sobre o seu sucesso e como ele conquistou o mundo, e o outro falando sobre a sua evolução completa. Confere lá que você vai curtir. E na próxima colocação, temos o clássico God Hand, esse jogão que também é unanimidade total e não poderia faltar nessa lista, né? Eu estou devendo pra vocês um vídeo sobre isso já faz tempo, me cobrem aí que em breve ele sai. E cara, pensa em um jogo difícil pra você zerar, os inimigos são muito apelões. Ele é do gênero Beat Up, que é basicamente um briga de rua no maior estilo Final Fight ou Streets of Rage, que você sai descendo o cacete em tudo que se mexe pela frente. E o PlayStation 2 conseguiu fazer a façanha de trazer um jogo beat up em 3D bom, coisa que é bem difícil de acontecer, e esse gênero se encaixa muito melhor no 2D geralmente.
O que mais chamou a atenção na época desse jogo é que além do excelente combate com diversos combos, variações de golpes especiais, você podia comprar na loja e um monte de coisa, ele também possui um humor bem pastelão escrachado, só que divertido demais, pô. Eu adoro isso, o personagem xingava todo mundo, dava pra você dar tapa na bunda das minas, dava pra dar chute no saco dos caras, tinha um monte de cenas bizarras fazendo paródias a outras coisas, como desenhos ou da cultura pop, como aquele dos anões zoando os Power Rangers. Nossa, velho, só doideira. E eu só acho que um jogo desse tipo não daria muito certo hoje em dia, né? Já que o politicamente correto está estragando tudo. É tenso. Se isso que está acontecendo hoje é ser moderno, eu prefiro ser obsoleto para sempre. Regra número 1 do Clube Saudosista: diga não à lacração. Nessa geração, também tivemos diversos jogos marcantes de anime, e eu sei que esse ponto divide bastante opiniões, porque não é todo mundo que gosta desse gênero, porém, ele estourou de vendas, isso sem contar aquelas cópias paralelas que você comprava por R$5 no camelô do seu Zé, né, safadinho? Acho que mais de 90% do PlayStation 2 no Brasil nunca viu um CD original sequer. Mas esse game alavancou ainda mais a saga, que já tinha se consagrado nos games passados. Aqui, os gráficos estavam mais bonitos e a jogabilidade levemente melhorada com algumas modificações, porém, o que mais chamava atenção era o seu modo história, que estava ainda melhor que os jogos anteriores, e você andava por uma espécie de mundo aberto com o Naruto, passando pelos principais cenários do anime e coletando itens para liberar novos personagens e coisas. Nesse modo, a jogabilidade era 3D e a gente enfrentava diversas hordas de inimigos com shurikens, kunais, jutsus na porrada, mas já o combate tradicional era focado em uma jogabilidade em 2D mesmo, um ponto muito acertado em que você também podia passar para o outro plano da arena. Engraçado que na geração seguinte ele já ficou totalmente 3D nas lutas e não agradou a todos os fãs. Eu particularmente sou um que prefere muito mais a jogabilidade 2D dos antigos. E se teve um jogo do Naruto na lista, não poderia faltar também um do Dragon Ball. E não é um jogo qualquer, mas sim o melhor jogo de Dragon Ball de todos os tempos. E eu nem estou exagerando, isso contando todas as gerações. Falo mesmo, o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 com certeza já te fez quebrar muitos controles por aí, já que você precisava rodar o analógico na disputa de poderes e se o seu controle fosse piratão, meu amigo, já era. Tanto que atualmente os jogos retiraram essa mecânica, porque sabem que podem danificar o controle. E pessoal, esse jogo eu já passei fácil de 100 horas, meu amigo. E de vez em quando eu ainda volto para jogar ele no Play 2. E diferente do Naruto, ele já era totalmente em 3D em todos os modos, porém era um 3D que realmente funcionava. Ele fugia daquele padrão 2D da saga Budokai tradicional, que também lembrava bastante os games do Naruto e merecia presença aqui. Porém, o Tenkaichi 3 supera qualquer coisa, e a lista de personagens desse jogo é tão extensa que até hoje não foi superada. Aqui tem desde os figurantes até os principais, e não era apenas mais um caça-níquel de anime pra tirar dinheiro de trouxa, igual acontece atualmente com muitos jogos, né? Não, aqui era um game de peso, melhor que muitos outros que não eram do gênero. Eu tenho várias histórias marcantes envolvendo essa saga, mas eu conto pra vocês em um próximo vídeo exclusivo sobre ele. E a maior apelação era você jogar com o Gogeta Super Saiyajin 4. Nossa, velho, esse personagem solava qualquer um. Lembrando que nessa época o Dragon Ball Super ainda não existia, então a saga só ia até o GT mesmo. Ei, Psyu, está curtindo o vídeo até aqui? Então não esquece de deixar aquele like para apoiar, porque senão o seu PlayStation 2 vai explodir hoje mesmo, bem na hora que você estiver jogando Bomba Pet. Aí não vai ter nada atualizado. 100% atualizado, é ruim de aturar. Agora sim, na próxima posição, temos Need for Speed Underground 2. E esse com certeza também foi outro divisor de águas do gênero corrida, porque além de trazer um jogo foda em todos os sentidos, também tinha uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, com músicas reais de atores que faziam sucesso naquela época e você deve se lembrar bem. E esse é o exemplo perfeito de um Need for Speed raiz de verdade, sem essas frescuras de hoje. A customização foi elevada a um nível ainda maior e o gameplay noturno trouxe um ar muito interessante à franquia, sem contar
toda a exploração que você podia fazer, ficar dando rolê na cidade antes de entrar na corrida, isso porque ele era um game de corrida de mundo aberto, como a própria Electronic Arts dizia. E esse conceito foi revolucionário para a sua época, e seguido por diversos games futuros. Outra coisa irada também, que você com certeza fazia, era ficar dando aqueles rolezinhos com neon, tirando a maior onda pelas ruas. Nossa, isso era demais. Na próxima posição, temos Mortal Kombat Shaolin Monks, que também é bem diferenciado para a sua época. E eu até pensei em colocar o Mortal Kombat Armageddon nessa lista ao invés dele, porém é muito tradicional e mais do mesmo. Não que o Armageddon seja um jogo ruim, muito pelo contrário, porém, se a gente colocar na ponta do lápis, vai ver que o Shaolin Monks é superior. Isso porque ele é basicamente o Mortal Kombat de passar de fase. Apesar de também existir as lutas tradicionais como conhecemos em certos pontos, porém, o foco mesmo é a exploração e o seu combate beating up. E esse é um conceito até meio difícil de explicar para quem não jogou, porém, ele segue as raízes dos games anteriores, com bastante sangue, fatalities, cabeças voando, espinhos enfincando nos inimigos e tudo que a gente gosta desse universo sanguinolento. A única coisa que decepcionou um pouco foi a falta de personagens, porque no começo temos apenas o Liu Kang e Kung Lao para escolher. Depois a gente vai liberando outros, como Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Kitana e por aí vai. E você provavelmente deve ter jogado esse jogo em co-op com um amigo do seu lado. Outra coisa que se perdeu nas gerações seguintes, né? Que fazem muita falta. Hoje tudo é focado no multiplayer online, né? Uma pena. E não poderia faltar um jogo de furtividade. Quando eu falo que o PlayStation 2 tem de tudo, é porque ele realmente tem de tudo. Considerado por muitos como o melhor jogo da franquia Metal Gear, o Metal Gear Solid 3 Snake Eater conseguiu deixar a experiência ainda mais focada na furtividade, ao adicionar mecânicas de camuflagem e ferramentas tecnológicas muito úteis na hora de invadir certos locais. Ele impressiona bastante para sua época, e muitos dizem que ele é superior que o seu sucessor, o Metal Gear Solid 4. Bom, eu não vou falar nada, né? Só vou deixar essa dúvida no ar. Comente aí qual você prefere. O legal desse tipo de jogo é que apesar de você poder pegar armas, granadas e um monte de coisas para derrotar os inimigos, o foco está em usar o stealth para evitar combates. Eu lembro a primeira vez que joguei o primeiro Metal Gear Solid do PlayStation 1 lá atrás, já chegava batendo em todo mundo. Eu fiquei totalmente perdido, cara, tocando terror e sempre acabava morrendo rapidinho. Depois que eu fui entender que você precisava se infiltrar na base sem que os inimigos te vissem. Demora um pouquinho mesmo para você pegar o jeito, mas depois que você pega, é só sucesso. E se tem uma empresa em que tudo que toca vira ouro, essa é a lendária Rockstar Games. Quer dizer, pelo menos antigamente era assim, né? Hoje, nem tanto. Mas ela era tão respeitada porque não tinha medo do cancelamento. Essa palavra ridícula que na época nem existia, esse termo ainda. Mas vocês entenderam. Ela já chegava batendo pau na mesa e não tinha medo da repercussão negativa. Aliás, muito pelo contrário, pois fazia questão de que seus jogos fossem controversos e mal falados. Tanto que o Bully foi banido em diversos países e o que não faltou foi matérias detonando o jogo. Porém, você já sabe, né? Outra regra da vida e do clube saudosista, se as mídias lacradoras estão falando mal de determinado jogo, isso significa que ele é bom. Vai por mim. Isso sempre é verdade. E no Bully, você controla um personagem chamado Jimmy Hopkins, que é um adolescente rebelde deixado em uma escola por sua mãe. Porém, muitos não sabem que ele luta contra o bullying. Se você zerou, sabe que ele é considerado um herói. Esse jogo é basicamente o famoso GTA de escola, como a galera gostava de chamar. Porque você pode fazer de tudo que fazia no GTA, só que de uma forma mais leve, talvez. Nem tanto assim, né? Mas a gente pode, por exemplo, bater nos colegas, dar chazão de cueca, jogar eles no lixo, ficar com as meninas, dar estilingada nos outros, tacar ovos, bombas de fedor, dentre diversas outras coisas. Cada missão é mais divertida que a anterior. Uma pena que infelizmente você não pode dirigir carros, né? Apenas motos, mas aí você já fica sendo procurado toda hora.
Outro jogo muito grandioso que foi feito para ser contemplado é o Shadow of the Colossus, que até recebeu um remake para o PlayStation 4 de encher os olhos, e nenhuma lista estaria completa sem ele. É repleto de inovações no quesito combate. Eu lembro a primeira vez que joguei, fiquei boiando porque não sabia que precisava encontrar os colossos e derrotá-los. E o mais divertido ainda nessa época, que eu também não sabia que cada um deles tinha uma forma específica para matar. E realmente no começo você vai ficar meio perdido, mas depois pega a prática. O gráfico e a ambientação também são de cair o c da bunda, de tão magníficos que são. E a trilha sonora só aparece em batalhas para te proporcionar momentos épicos, porém também é excelente, sem palavras. Você tem um cavalo fiel a todo momento para te ajudar e um mapa gigantesco para explorar e desvendar os segredos e mistérios que são encontrados mesmo anos depois do seu lançamento dessa obra-prima, né? Não tem nem muito o que falar, apenas elogiar e contemplar. Se você não jogou, vai lá que tá perdendo bastante coisa, hein? É um jogão demais. E é épico em todos os sentidos, principalmente no roteiro, que até esqueci de mencionar, né? Ele é tão perfeito que é até difícil de achar algum defeito nesse jogo. Putz! Você com certeza conhece a saga Devil May Cry, que sempre manteve o seu estilo linear de gameplay até nos dias de hoje, porém, no passado ele foi muito inovador e o favorito de muitos é o terceiro título. Isso também pode dividir opiniões, pois vai ter gente nos comentários falando e defendendo que prefere o primeiro jogo, que realmente também é muito bom, porém o 3 supera e é muito mais estiloso, né? Representa melhor essa lista com um Dante mais jovem, molecão, zoando com a cara dos demônios nas melhores cutscenes possíveis. Esse jogo não trouxe nada muito revolucionário, apenas melhorou o aspecto dos anteriores, porém melhorou de uma forma muito inteligente, já que o segundo game foi o mais criticado até hoje, né? Eu até curti ele na época, tinha uma gameplay bem massa, mas não caiu no gosto do povo de jeito nenhum, talvez por conta da sua história bugada. Devil May Cry 3 é do gênero Hack and Slash, basicamente o mesmo gênero de God of War, onde você vai derrotando os inimigos e passando de fase. E aqui, além da espada Rebellion clássica e as pistolas, temos também diversas outras armas que vamos pegando no caminho para nos auxiliar, como o nunchaku de gelo do Cerberus, a guitarra frenética, a espada de fogo de gelo, tinha a bazuca, dentre diversas outras que dá uma variedade muito maior para a jogatina. E mesmo ele não sendo de mundo aberto, mas sim linear, merece destaque e supera muitos outros que são sandbox. E antes que comentem que faltou algum jogo de tiro, eu lhes apresento o melhor FPS dessa geração, que é nada mais nada menos que o Black, um dos jogos que fez o PlayStation 2 fritar e chegar ao limite com gráficos absurdos, que conseguiam se igualar até mesmo com a geração seguinte do PlayStation 3. Velho, isso é lindo. Os jogos de tiro ainda estavam se consagrando no mercado. Apesar de já terem existido títulos muito bons como Medal of Honor, Call of Duty, por aí vai, o Black se destacava de uma maneira muito positiva e superior. O título apresenta uma trama bem envolvente e seu gameplay promove uma experiência bastante imersiva. Ele possui tantos detalhes, segredos, easter eggs que a galera fica de queixo caído até hoje. Como por exemplo, você sabia que nele, quando você atira, a bala pode ricochetear determinadas paredes igual na vida real? Isso mesmo, a modelagem das armas também é uma das melhores da geração e o cenário destrutivo também era um destaque, dentre diversos outros detalhes que faziam toda a diferença na gameplay. Como diz o bom e velho ditado, os pequenos detalhes são que fazem toda a diferença e isso faz todo sentido aqui. E agora a coisa começa a esquentar, estamos chegando no top 3 e medalha de bronze vai para o Resident Evil 4. Apesar de não ser a sua melhor versão em comparação com o GameCube, também é excelente e não deixou a desejar. Eu já cansei de zerar esse jogo de cabo a rabo diversas vezes, explorando tudo, tentando pegar os segredos, esse tipo de coisa, e ele foi tão famoso e tão querido pela galera que até hoje recebe relançamentos, remasterizações e por aí vai, como aconteceu com o mais atual Resident Evil 4 Remake da nova geração, né? E ele deixou aquela jogabilidade de terror e mistério um pouco de lado, focando mais na parte da ação e pancadaria. Algo que dividiu bastante opiniões, porém, ao meu ver, foi bem acertado, porque ainda tem vários elementos de susto, de terror presentes aqui, porém, de uma forma diferente.
E aqui a gente joga com o personagem Leon Scott Kennedy e precisamos salvar a filha do presidente perdida. E nessa jornada, nos deparamos com as mais diversas criaturas da La Plaga, o vírus que infectou todo mundo e fez as pessoas terem aquelas mutações bizarras. Cada chefe que enfrentamos no caminho é um mais marcante que o outro, até chegar no Salazar, que aí a coisa começa a pegar de verdade. Outra coisa bem marcante era o modo T-Mercenaries, que acrescentava ainda mais conteúdo ao jogo, e eu já fiz vídeo sobre isso dando dicas de como conseguir 5 estrelas lá atrás. Nossa, faz tanto tempo, mas eu me lembro bem e tenho um carinho muito grande por esse jogo e esse modo. Em segundo lugar, medalha de prata agora vai para God of War 2, que elevou ainda mais o patamar do jogo anterior. E assim como Black, fez o console chegar ao limite, ou perto disso, de tão bonito e realista que era. Isso porque ele foi lançado em 2007, no final da vida útil do Play 2. Nessa época aí já existia o PlayStation 3 no mercado, porém os desenvolvedores preferiram focar na geração antiga, pois conseguiam explorar melhor o hardware. E esse aqui segue a mesma linha de raciocínio do Devil May Cry 3, que não é um jogo de mundo aberto, porém é melhor que muitos por aí. A galera geralmente tem mania de achar que só porque é um jogo linear não merece destaque, mas aqui nesse caso, muito pelo contrário, pois como eu falei, ele se destaca pra caramba. A jogabilidade foi levemente melhorada, porém os combos de espada e os comandos se manteram parecidos. Uma coisa legal eram os Quick Time Events, que na hora de finalizar um inimigo, precisava acertar uma sequência de botões para o Kratos destroçar o bicho. O nível de fases e cenários também era bem variado e você nunca sentia aquela sensação que era algo repetitivo e monótono. Era sempre bem agitado, acompanhado de uma trilha sonora épica digna de qualquer God of War que se preze, né? E em primeiríssimo lugar, medalha de ouro vai para GTA San Andreas. Pois é, meus amigos, eu não consigo imaginar outro jogo senão ele em primeiro. Muitos aí vão reclamar e discordar, dizer que eu estou exagerando e blá blá blá, que ele não merecia essa colocação, mas sério, cara, o GTA San Andreas está para o PlayStation 2, assim como o Super Mario World está para o Super Nintendo. Não tem jeito e não tem como fugir. Esse jogo é grande e revolucionário em muitos sentidos. Trouxe uma ambientação nova, gameplay melhorada e coisas que são usadas de base para outros jogos até hoje. Quer dizer, ele supera muitos jogos da geração atual de consoles fácil, né? E já aproveite e comente as suas histórias nostálgicas envolvendo o GTA. E eu vou contar uma aí pra vocês. A primeira vez que eu vi alguém jogando, eu tava na casa de um amigo e ele tava lá na Groove Street, na casa do CJ. E daí, vocês sabem que o GTA San Andreas tem um ícone de salvar que é um disquete. Aí o meu amigo falou assim pro outro lá: ô mano, atira nesse disquete gigante aí pra ver o que acontece. Daí o outro falou: ah, não acontece nada não, aqui ó. Nossa, velho, olha que doideira, eu nem sei como que eu lembro disso, mas marcou bastante. E hoje em dia, a molecada nem sabe o que é um disquete, né? Eu achava bacana essas coisas que representava bem a época que o jogo foi lançado. Tinha também aquele celular tijolão do CJ e um monte de coisa pra completar os cenários, né? Enfim, bom, e antes de finalizar, é lógico que também existem muitos outros jogos bons que mereciam aparecer nessa lista, como eu disse anteriormente, mas não dá pra colocar tudo. Quem sabe eu faço um top 15 dos melhores jogos parte 2, e aí acrescento eles, porém essa foi a minha colocação humilde e fiel. Comente aí se você concorda ou discorda e também faça a sua lista nos comentários de qual você acha que seria a ordem correta, beleza? Se quiser me mandar alguma coisa aí na caixa postal, como eu já falei, manda que tá na descrição, com certeza eu vou fazer bom uso. Não se esquece que isso é importante, beleza? Muita gente joga muitos materiais, CDs, jogos fora, sendo que poderiam doar para outras pessoas que fariam um uso melhor, né? Então, faça essa ideia andar, beleza? Então é isso, não esquece de se inscrever, se possível comentar. Valeu e fui, meus amigos!